Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre fertilizantes. E o convidado é o engenheiro agrônomo André Alfonsi, ele é formado pela Exalc em 2007, passou aí na época da graduação, fez estágio no GAP com o professor Vitti e já iniciou a carreira profissional na Fertipar. Bandeirantes. E hoje ele é o coordenador, é o gerente técnico, coordenador técnico comercial. André, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu tenho aí 13 anos aí já trabalhando no setor de fertilizantes, sempre na área técnica comercial, com desenvolvimento de produtos. Então, espero poder contribuir com informações aí pro pessoal aí sobre fertilizantes, que muitas vezes as pessoas acham que fertilizantes é tudo igual e que importa é o preço, e nem sempre é assim a melhor maneira de se escolher o produto para se utilizar. É isso aí. André, vou já iniciar aqui o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para você. Qual que é a importância do fertilizante hoje para a agricultura? Bom, acredita-se que o fertilizante, ele, de maneira, não só para a agricultura, mas como para salvar vidas de maneira geral, é o produto a tecnologia mais importante que existe, porque ela possibilita você aumentar a produção por área e possibilita também alimentar esses 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Então, sem o fertilizante, isso não seria possível. Graças a Deus, a agricultura, o meio ambiente nos proporciona água e carbono, oxigênio e hidrogênio através da água e do ar, que corresponde a 95% da necessidade da planta, para ela crescer e produzir, mas esses 5% que falta a gente precisa fornecer de alguma maneira. Então, ou vem do solo fértil, ou nos solos de cerrado, como aqui no Brasil, você tem deficiência nutricional, você precisa aplicar o fertilizante. Então, a importância dele é inestimável, é imensurável aí, o quanto o fertilizante é importante para se ter altas produtividades. E até o, o tema, né? Eu acho que é bastante vasto, né? A gente tem aí, acho que se ficar falando sobre fertilizantes aí, a gente levaria um bom tempo para poder abordar todos os assuntos, né? Todos os detalhes do negócio, né? E assim, enquanto você citou aí uma situação que é para a produção de alimentos, né? E um dos slogan do canal aí, que é estamos todos juntos nessa nobre missão, que é ajudar o produtor a fazer a produção, né? A produzir alimentos. E assim, nós temos aí nos próximos anos um crescimento populacional muito grande e a gente precisa contribuir de alguma forma para a produção de alimentos, né? E proteínas também. Então isso assim, acredito que é o nosso papel, né? Que a gente tenha que fazer isso daí de forma para que contribua uma parcela pequena aí, né, de cada um, para que a gente consiga produzir alimentos. Sim, e hoje o Brasil ele é muito importante nesse cenário, né? Porque é o único país que ainda tem terra disponível, além da África, né? Para se poder produzir, para se poder gerar alimento para o mundo, né? Então a importância dele é global, né? Não é somente interna aqui, né? A importância da agricultura no Brasil. Sim. E assim, quanto ao fertilizantes em si, né, existem aí, você citou, é uma tecnologia que às vezes a pessoa fala assim, não, é uma commodity, né? O produtor fala, é uma commodity, é um nitrogênio, fósforo, potássio, mas existe já tecnologia, né, sobre o fertilizante, e aí a gente vai tentando abordar aí ao longo do nosso bate-papo as características desse produto, né, que fertilizante não é tudo igual, como você disse, então tem aí as suas diferenças, especificações, né, sobre cada produto, né, e a gente vai abordar isso aí. Já entrando nesse assunto, então, assim, para o produtor aí que não tem, às vezes a pessoa não tem muito conhecimento sobre as formulações, tipo de produto, quais hoje são os produtos é, disponíveis no mercado, né? As formas de produtos disponíveis no mercado. Bom, quando se trata de fertilizante, qualquer fonte de nutriente é um fertilizante.
Então, a planta necessita dos macroprimários, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK, que ele é chamado de macroprimário porque ele é em grande quantidade para a planta e também ele é um elemento com custo maior. Comparado-se aos outros macronutrientes, que é o cálcio, magnésio e enxofre, que não deixam de ser macro em grandes quantidades, né? Você pega aí o cálcio e o enxofre, muitas vezes eles são o cálcio sempre em maior quantidade que o fósforo, o enxofre muitas vezes em maior quantidade que o fósforo, às vezes até o magnésio, e também só que eles podem ser fornecidos através dos corretivos, né? Calcário e gesso, de uma maneira mais barata, vamos dizer assim, para a planta. E o terceiro são os micronutrientes, né, que não são menos importantes por se chamarem micronutrientes, mas é que a quantidade que a planta precisa são menores. Então, aí vem o boro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o cobalto, o zinco, o silício, aí tem os benéficos também, hoje se fala muito em selênio, se fala em níquel, não é? Qualquer produto que seja fonte de nutriente, ele é encaixado como fertilizante. E aí vem que tipo de fertilizante, né? Então hoje a gente tem os fertilizantes para aplicação via solo, que é onde eu trabalho, né? O meu foco é trabalhar no fertilizante de aplicação via solo, em que a planta precisa ser fornecido, ele precisa ser absorvido via raiz. Então basicamente todos os elementos precisam ser absorvidos via raiz, claro que em determinadas quantidades. Então aí você tem, para esse tipo de fertilizante de aplicação via solo, você tem os fertilizantes, as matérias-primas, né? Vamos falar assim, que são os fertilizantes granulados, ureia, nitrato de amônio, cloreto de potássio, sulfato de amônio, MAP, super simples, super triplo, e outros produtos que existem com tecnologias diferenciadas, aí, como por exemplo, mais recente, aí, tem o lançamento aí do polissulfato, tem se falado muito desse produto, então É o produto mais você tem completo, né? mais completo, com outros nutrientes, não somente o NPK. Ah. E você tem também hoje, aí a partir dessas matérias-primas, você pode fazer os outros produtos, como por exemplo a mistura de grânulos, que são as formulações tradicionais, quando se fala em uma forma de cobertura, por exemplo, 20020, ela é uma mistura entre cloreto de potássio, nitrato de amônio, e aí você faz um complemento da maneira que você quiser para fechar a fórmula, os 1000 quilos aí necessários. Alguns usam sulfato de amônio, outros usam o chamado enchimento, que na maioria das vezes é um calcário granulado, para fechar os 1000 quilos e dar aquela formulação. Tem também a mistura granulada, que é onde essa mistura ela é feita na forma de pó ou num processo de granulação e que você tem um produto com todos os nutrientes no mesmo grânulo. Então, existe, é um mercado menor, né? São menos opções de formulações, mas o mercado também possibilita você adquirir esse tipo de produto. E em terceiro, eu coloco aí os fertilizantes fluidos, que são fertilizantes para aplicação via solo, né? Só que são na forma líquida. Líquida eu coloco como fluido porque você tem as soluções, que é 100% líquido, e tem as suspensões, que ele tem as partículas sólidas que ficam em suspensão para ficar de maneira homogênea. Então, você tem essas diversas opções de trabalhar o fertilizante para aplicação via solo. Aí não é a minha área, mas também existem os outros tipos de fertilizante, como os fertilizantes para aplicação via semente, os fertilizantes foliares, também existem hoje os biofertilizantes, que são fertilizantes que têm algum bioestimulante ou bioativador, alguma coisa assim para ter algum efeito fisiológico na planta. Então, existem outros fertilizantes que geralmente esse grupo de fertilizantes eles são aplicados de maneira mais específica. Vamos falar assim, é o ajuste fino. É uma dose menor, no momento específico de necessidade da cultura e não para fornecer a quantidade que a planta precisa, né? Ou a quantidade que ela precisa produzir. Então, isso daí é um outro tipo de mercado, mas também são fertilizantes. E assim, as formas hoje de fertilizantes, né, como você citou aí, o 20020 é a mistura de grãos, né, tem o mais conhecido também, o famoso 4,14,8, e assim, são mistura de grãos, acho que
produtos de forma que a gente chama que são fertilizantes tradicionais, né, que assim, são misturas dos produtos para chegar àquela formulação, e hoje a tecnologia da granulação também acho que é bastante válido, porque você coloca todos os nutrientes num grânulo só, e aí você consegue fazer uma aplicação mais uniforme desses nutrientes, né? Porque a gente sabe que os produtos de mistura de grânulo, eles pode ocorrer alguma segregação, né, do produto, um grânulo é mais pesado que o outro, e às vezes na hora da aplicação, da forma de aplicação também, ele pode ter alguma variação. E aí também tem os produtos farelados, né? Além dos tradicionais aí, farelado, que também é um tipo de mistura, acho que bem pouco agora, né? Antes tinha uma opção um pouco maior de produtos farelados, né? De misturas também, e que isso daí são todas as opções de produto para utilizar na produção, né? Para auxílio na plantio ou cobertura. E como você disse também, esses produtos que são complementares, né? O adubo foliar, o biofertilizante, o fertilizante para semente, isso aí como você disse, é o ajuste fino, que é para complementar algum tipo de nutrição que talvez ficou defasado na hora que você for feito a implantação ou a cobertura, né? E aí você consegue encontrar aí um produto que se adeque àquela necessidade, em alguma situação específica, algum momento específico do desenvolvimento da cultura, para que você tenha aí um resultado melhor, né? Sim, perfeito. Até muito bem colocado. Eu tinha me esquecido de lembrar do produto farelado, né? O produto farelado, ele foi muito utilizado no passado, mas com o crescimento e com a mudança no maquinário e outros fatores, ele perdeu espaço para o granulado por conta de facilidade de manuseio, né? O granulado é muito mais fácil de manusear do que o farelado, mas ainda existe o produtor que gosta do farelado. O primeiro ponto que eu considero é que o farelado, como ele não tem o processo de granulação, por exemplo, mesmo super simples, ou mesmo cloreto de potássio, que você tem granulado, você tem farelado. E aí ele é um pouco mais barato do que o produto granulado. Então, se você vai aplicar de uma maneira manual ou com menos tecnologia, assim, né, ele é interessante o farelado por conta do custo do produto que é um pouco mais em conta. Muito bem lembrado e muito bem colocado. Apesar de o mercado ser pequeno, existem muitos produtos farelados aí que são de ampla utilização aí, né? Como principalmente aí os fosfatos, né? Hoje os fosfatos farelados eles têm grande participação no mercado aí por conta de um custo mais barato do que o granulado. Sim. E aí, André, a gente está entrando já num assunto que é após a escolha aí do produto a forma do produto que você vai utilizar, né? Mas a gente só consegue fazer essa definição, que é o que a gente tem conversado nos bate-papos anteriores, sobre a importância de se fazer uma análise de solo, né? Para que você entenda o que tem no seu solo, para que você tome uma decisão de qual formulação, qual cultura que você vai implementar e para ver qual que é a necessidade de nutrientes dessa cultura, né? Então, a importância agora que é da análise de solo é o fator decisivo para a tomada de decisão de escolha de produto e escolha de formulação, né? Não, perfeito. O conceito de adubação ele é muito simples, mas ele exige muito, vamos dizer assim, do próprio produtor, muito conhecimento da sua própria área onde produz. Para você produzir, você precisa primeiro saber que planta que você vai plantar, o que você vai cultivar, né? O que essa planta vai demandar de nutrientes. Então, isso a literatura, as pesquisas nos fornecem essas informações, quanto precisa de nitrogênio, de fósforo, de potássio, para aquela produção que você almeja, né? E você tem que descontar o que o solo é capaz de te fornecer. Então, para você saber o que o solo é capaz de fornecer, para calcular a quantidade de fertilizante que você precisa aplicar, é fundamental uma análise de solo. E considerando que o fertilizante ele representa, vamos falar, de 10 até 40, 50% do custo de produção, variando aí de acordo com a cultura. E uma análise de solo completa, uma análise custa, vamos falar aí, R$ 50,
e você vai fazer uma análise, vamos falar, a cada 10 hectares, por exemplo, ou seja, vai te custar R$ 5 por hectare, mais o custo de amostrar e de coletar esse solo de uma maneira adequada, é muito barato perto do benefício da amostragem da análise de solo. Eu até vou além, eu até recomendo o produtor que tiver uma área grande e que não tenha condição de coletar de maneira manual, bem feita essa análise. Hoje existe muita tecnologia, né? Como os quadriciclos que andam pela área com ponto já pré-definido pelo GPS, onde você tira sempre naquele mesmo ponto e tira com um equipamento que sempre sai a mesma quantidade de solo, cada ponto que tira, não tem problema de essa amostra ficar ruim. Então, existe tecnologia que vai custar aí 20, 30, até R$ 40 por hectare essa amostragem, mas mesmo assim compensa muito, perto do custo que é o fertilizante hoje, né? O fertilizante a adubação vai custar de R$ 500 a R$ 1.500 por hectare, né? Então, esses R$ 50 que vai, no máximo, aí, que vai representar, até menos, é muito barato perto do benefício. E lembrar que também não economizar na análise, né? Porque o laboratório vai te oferecer análise básica, análise, faz a completa, faz com enxofre, com alumínio, com micronutrientes, sempre fazer completa, porque a planta ela não vai absorver só NPK, né? E cálcio, magnésio e enxofre. Muitas vezes nem enxofre eles analisam, né? Ela não vai absorver só nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Ela precisa de tudo, né? Então você tem que saber o que tem no seu solo completo aí para poder fazer uma adubação mais precisa. E lembrar que tudo isso afeta o custo, quanto você vai gastar no fertilizante. O fertilizante vamos falar assim, ele não é caro porque caro, no meu ponto de vista, é o que não dá resultado. Então, se o fertilizante for bem utilizado, ele vai gerar um lucro muito maior do que o investimento com o fertilizante. E isso é comprovado. A única coisa que você precisa saber na hora de escolher um fertilizante é o que a sua planta precisa mais. Para você saber o que ela precisa mais, qual é o fator limitante, você tem que ter análise de solo. É só lembrar da lei do mínimo, né? De já há muito tempo lá que o alemão Justus von Liebig disse, né, que a produtividade vai ser limitada pelo elemento que tiver em menor quantidade disponível para a planta e não pelo nitrogênio, fósforo e potássio apenas, né? Então temos que lembrar disso aí, e a análise de solo é fundamental para a gente conseguir ter isso de maneira precisa. E o que a gente vem abordando em todos os bate-papos anteriores, André, é que a análise de solo, você fazer a correção da acidez do solo, a construção depois, se for o caso, a utilização do primeiro uso do calcário corretamente, porque o que a gente vê aí no dia a dia no campo é que o produtor ele fala assim, eu sempre usei 2 toneladas de calcário por hectare e assim, e aí fez uma análise de 2 anos atrás, ele usa a mesma análise para poder se basear no que ele pretende fazer de plantio, até a análise depois do gesso, ele não faz de 20 a 40, ele usa de 0 a 20, então são situações que a gente enfrenta aí no dia a dia no campo, que isso vai impactar depois no resultado final, que é a colheita, né? E se você não fizer isso de forma correta, que a gente acompanha que muitas vezes não é feito, lógico, existe já o citado, os produtores que são tecnificados, que fazem esse acompanhamento todo dia, usa tecnologia para coleta de amostra, até o produtor hoje, ele às vezes ele não vai fazer a coleta da amostra porque ele não tem o equipamento, né, básico que para poder fazer a coleta, de 0 a 20, talvez ele não tenha a proporção, aí usa uma tecnologia, né, tem que colher 50, 60 amostras ou subamostra para gerar uma amostra, e aí ele fala, não, aí faz mais ou menos nas coxas o negócio, que daí no final pode impactar, né? E aí ele já está no final da amostragem, ele está cansado, já não consegue, é um solo mais duro, mais compactado, ele não consegue chegar a 20 centímetros para pegar uma amostra desse solo. Então são situações que a gente vive que não é coisa que inventada, não, é realidade, né? A realidade do produtor hoje é essa, e às vezes até o custo do
da amostra da análise de solo, se você diluir sobre o valor total do seu custo, ele é mínimo, né? O custo é baixo, mas por ele tem um impacto muito grande do que você busca, né? Não, sem dúvida, o impacto do econômico da análise, da amostragem bem feita e da análise de solo é, é muito representativo. Eu vou citar um exemplo prático aqui do que eu vivenciei. O fertilizante, o Brasil é extremamente dependente de importar fertilizante. Então, os produtores, os maiores produtores estão fora do país. Então, ele é um produto, o Brasil é um tomador de preço e ele é sempre dolarizado. O que demanda preço de fertilizante é oferta e demanda versus o dólar. E esse custo para a gente que trabalha em real, ele pode subir, cair, oscilar, o tempo inteiro ele está subindo e descendo, principalmente num país instável como o nosso. Quando foi em 2008, não sei se você se recorda, mas o fertilizante historicamente custava em dólar aí, em torno de $300 por tonelada na média. Em 2008, o cloreto de potássio bateu $900, o MAP bateu $1.000 e o preço do fertilizante em 2008 custar perto de R$ 2.000 a tonelada. Hoje a gente vive isso, mas na época, com o dólar a 1,70, ou seja, a soja, o milho valendo bem menos do que valem hoje, era um absurdo, era muito caro para o produtor. Só que esse preço ele foi subindo ao longo do ano. E a gente dava consultoria lá o professor Witt dava consultoria lá numa fazenda em Minas Gerais, lá em Uberlândia, e que ele pregava que tinha que fazer a análise de solo todo ano e você ter o conhecimento do seu solo e ir monitorando a evolução da fertilidade do solo ano a ano. E esse histórico, ele tinha mais de 10 anos, esse histórico. Chegou no momento que o pessoal da fazenda falou, eu preciso comprar fertilizante. Só que nem tinha colhido a safra anterior ainda, porque ele percebeu esse movimento de alta do fertilizante, percebeu esse movimento que as commodities estavam subindo para valores fora do comum e ele precisava definir a compra. Como que definiu a compra de qual fertilizante usar? Baseado no histórico da análise de solo, baseado na reserva que tinha no solo, conseguiu fazer uma compra de um produto num preço muito melhor do que se ele fizesse a compra lá em agosto, lá em julho, quando geralmente o produtor acaba comprando fertilizante para safra, e isso teve um ganho econômico muito grande naquele ano específico que pagou todo o investimento das análises de solo, todo o histórico dele, pagou em um ano como esse. Então, o benefício de você ter isso daí bem feito é muito grande. E até o planejamento, né, decisão de compra, você fazer, né, o produtor que tem a condição de fazer o planejamento dele e o acompanhamento do histórico dele, de compra e utilização de produto, conhecer o solo dele, porque é o principal fator para a produção se não tiver solo, fora a parte de hidroponia, mas a realidade nossa é o solo. Se ele tiver esse acompanhamento, conhecer o que ele o que o solo dele responde, qual que é a característica desse solo para tomar a decisão de compra de fertilizantes, é extrema importância, né? E que a gente sabe que se ele conseguir comprar o produto, acompanhar até o mercado, como que varia os preços da commodities, ele saber como que está esse andamento aí, ele tem que ser um comprador de produto na hora certa, né? Saber comprar produto, saber comprar frete, né? A gente sabe que no primeiro semestre as condições talvez comerciais sejam um pouco mais favoráveis, e aí se ele tiver essa consciência, ele tem o ganho, né? A gente sempre fala que a soma dos fatores, né, de que você tenha melhor eficiência em cada situação do processo de tomar decisão de compra, de aplicação e de venda de produto, é importante para que ele tenha o melhor resultado. Não é só comprar adubo, plantar e depois escolher. Não, tem aí as variáveis, né, esses ajustes finos que o produtor precisa acompanhar, né? É difícil, muitas vezes a tecnologia aí não está no campo para o pequeno e médio produtor, às vezes não tem o acesso a uma planilha, né, no computador, mas tem que fazer manualmente. Mas assim, todo esse acompanhamento, mesmo que seja manual, ele tem que ser feito para que ele tenha condições de tomada de decisão, né? Não, perfeito. E isso também ajuda, quando eu coloquei que o produtor conhecer bem a fazenda dele
e o histórico dele é fundamental, porque o fertilizante, a dose a ser aplicada e o produto a ser escolhido, ele não se baseia simplesmente na quantidade de nutriente que a planta precisa. Você tem que levar em consideração o fator F, que, como o professor Witt fala, que é a eficiência do fertilizante aplicado. Então, se você aplicar fósforo, todo mundo sabe disso, em um solo muito ácido, as perdas por fixação vão ser enormes. Pode superar 50%. Aí. Na média do Brasil hoje, você tem um desfrute médio de 50% de aplicação de fósforo, mas em umas condições de um solo ácido pode chegar a 80%. Você imagina só, um nutriente, vou falar, num custo elevado como é o fósforo, você aproveitar só 20%, 30% do que você aplica. Então, esse histórico é fundamental para você conhecer bem o seu solo e saber manejar ele de maneira eficiente para que você aproveite o máximo possível do fertilizante aplicado. Aí vem a importância da calagem, a importância da gessagem, a importância da fosfatagem, a importância de se fazer plantio direto e de se ter matéria orgânica no solo, a importância da adubação orgânica, né? Tudo isso para você conseguir fazer com que a planta, o solo fique mais equilibrado, com pH mais próximo da neutralidade e em condições que a raiz possa se desenvolver bem, porque é aí que está o segredo de você aumentar a eficiência do fertilizante. Então, hoje se tem tecnologias para situações extremas, situações que você tem altas potenciais de perda, você tem tecnologias para isso, mas o principal é o manejo. O produtor, quanto melhor for o manejo dele, das práticas corretivas e do plantio direto e inserção de matéria orgânica no sistema, mais ele vai ter um sistema radicular bem formado e uma planta bem estruturada e vai aproveitar melhor o fertilizante aplicado. E aí a gente são assuntos que às vezes pode ser repetitivo, né, da gente falar da importância de fazer análise de solo, fazer a correção da acidez, fornecer correção depois, no caso, se tiver alumínio no solo, com o uso do gesso, a inclusão da matéria orgânica, que é um potencial enorme de ganho para o produtor, né, para ele otimizar o solo dele, o solo vivo, ele tem esse solo vivo, e depois para você ter a eficiência também da escolha, do uso do fertilizantes também, isso aí parece que é repetitivo, mas é o feijão com arroz. Você tem que fazer isso, você faz todo dia, mas você tem que falar, eu faço isso todo dia, mas não, mas tem que fazer bem feito. Então, todo ano você tem que fazer esse processo para que você tenha os melhores resultados sempre, lógico. O que tiver sob o controle do homem tem que ser feito bem. Lógico, depois tem os fatores externos aí, preço de commodity, clima, tem outros fatores que não competem muito a nós. Mas o que a gente puder fazer, que a gente tiver no nosso alcance, nós temos que fazer e fazer bem feito. E não é fazer coisa fora do comum, não. É o básico, né? Que é a agricultura de base, que é o projeto do canal, né, falar sobre essa agricultura de base para que o produtor tenha essa condição, essa visão, essa ciência do negócio dele, que é a importância de fazer coisas simples, né? Fazer uma análise de solo, fazer a correção, fazer o uso do gesso, manejo da matéria orgânica. Então, todos esses fatores são básicos, mas às vezes não é feito, né? Não, perfeito. E lembrar que trabalhar com agricultura, você depende de um fator que você não tem controle, né? Um fator principal que você não tem controle, que é a chuva, que é o fator que maior determinante na produtividade, é a quantidade de água que a planta precisa. Então, e considerando que você tem esse fator que você não tem controle sobre ele, que é se vai chover bem ou não vai chover bem naquele ano, você tem que ter as contas muito certinhas, não pode jogar dinheiro fora. Então você tem que ter tudo isso bem feito para que você produza o máximo possível, gastando o mínimo possível. Então é aí que entra e o fertilizante representa muito nisso, né? Então aí que entra você fazer uma boa prática corretiva, ter o seu sistema bem para que você possa usar um fertilizante. Menos fertilizante não significa que você vai usar, vamos falar, economizar fertilizante e gastar reserva do solo. Significa que você vai estar perdendo menos fertilizante e sim aproveitando mais o nutriente que a planta precisa para produzir. E aí o lucro vai ser maior para quando vir um ano de seca, um ano ruim, você consiga segurar as pontas e sobreviver a essa situação.
E até o que a gente também já acompanhou aí no dia a dia, é o produtor ele sempre usar uma formulação. Por exemplo, vou plantar batata com 4,14,8 ou com 2,19,6. Ele sempre usa esse tipo de produto. Talvez, né, se ele tivesse um acompanhamento, né, da necessidade, a gente sabe que a batata demanda aí de uma quantidade de fósforo muito grande, talvez a utilização, fazer o uso de um outro tipo de produto para que ele otimize, sabendo que ele já tem no solo, quais são as características do plantio que ele vai ter, e ele consegue otimizar, né? A estratégia dele de escolha de formulação depende muito da interpretação da análise e da recomendação que é feita, né? Sim, com certeza. Mesmo porque você, quando o produtor opta por escolher um 4,14,8, não é somente o 4,14,8 que ele está comprando, né? Você tem lá, junto com o 4,14,8, cálcio, enxofre, principalmente porque o 4,14,8 ele é formulado com Super. super simples, o principal componente dele, depois vem o cloreto de potássio, talvez o sulfato de amônio para fechar toda a composição, mas ele é um produto rico em cálcio e enxofre. Então ele precisa ter essa informação qual a necessidade dele de cálcio e enxofre para determinar se o 4,14,8 é a melhor forma. Supondo que ele tenha o solo, fez as práticas corretivas bem feitas e tenha um alto teor de cálcio e enxofre no solo disponível, né, com pH corrigido para a planta absorver isso daí, em que ele não precise desse cálcio e enxofre. Aí o produtor pode, por exemplo, economizar na formulação do 4, ele pode comprar o mesmo 4,14,8, mas formulado com MAP. Fica bem mais barato. É uma opção dele. Ou ele pode ir além e aumentar a concentração dessa fórmula, por exemplo, fazendo na mesma proporção o 8, 28, 16, que não vai ter cálcio e enxofre, não vai ser rico em cálcio e enxofre. E aí ele tem ganhos com frete, com mão de obra, porque o custo do fertilizante, o valor do fertilizante é o ponto do nutriente. O restante do custo é frete. Frete, mão de obra, big bag ou sacaria. Então, quanto mais ele usar, maior quantidade, mais ele vai pagar de frete, mais ele vai pagar de mão de obra, em tudo mais. Então, é fundamental isso que você está colocando aí no tipo de produto que você pode escolher. Sem contar que, muitas vezes, você pode manejar a lavoura de uma maneira diferente, né? Parcelando, por exemplo, o potássio. Em vez de você colocar todo esse potássio no suco de plantio da batata, com doses altíssimas de 4,14,8, você pode diminuir esse potássio, que é até saudável para o sistema radicular, porque o cloreto de potássio é muito salino, né? Sim. Você diminui esse potássio da fórmula e complementa ele em cobertura, porque você vai ter que aplicar o nitrogênio em cobertura, então você aplica o potássio junto em cobertura, porque ele estando na superfície, de maneira, vamos falar assim, com menos contato com as raízes e não concentrado no suco, vai ser muito mais saudável para a planta do que essa salinidade excessiva aí, com muito potássio no suco de plantio. Então, tem diversas maneiras de se manejar a lavoura, escolher o que é melhor para ela, muitas vezes com o mesmo valor, gastando a mesma quantidade que você gastaria, só mudando o manejo. Sim. E até assim, a importância de fazer uma interpretação dessa análise de solo, né? E para você também a recomendação, o uso do um técnico, algum profissional, né? Um engenheiro agrônomo, para que ele faça essa recomendação da escolha do produto ideal, né? Também como da parte comercial do fertilizantes é importante aí você fazer essa orientação ao produtor, né? E a equipe de representantes, a equipe de vendas, de forma geral, para que ele interprete isso daí, essa condição que o produtor tem e faça a recomendação de um produto que seja mais indicado ou próximo do ideal ao que ele precisa. Lógico, porque a gente sabe que as formulações elas não atendem às expectativas de todo mundo, cada um tem uma característica, às vezes precisa um pouco mais de nitrogênio, um pouco menos de fósforo, um pouco mais de potássio, e as formulações não são feitas conforme a necessidade do produtor, né? Então a gente tem que se adequar também à realidade das formulações que estão disponíveis para serem utilizadas. Né? Você fazer esse ajuste, né? Então a formulação eu vou precisar um pouco menos de potássio, ou um pouco mais de potássio, mas as formulações existentes não têm. Aí o que você faz é esse complemento do potássio de cobertura ou de uma forma
diferente do que é utilizado, né? Então, essa recomendação, esse equilíbrio do que você vai utilizar é importante também porque o produtor ele tome a decisão. Como você disse, no caso do 4-14-8, se ele já tem uma condição favorável de cálcio e enxofre no solo, talvez ele possa usar uma formulação que não tenha o cálcio e enxofre, né? Pode até concentrar ela um pouco mais e ele vai ter provavelmente o mesmo resultado com um custo menor, né? Sim, perfeito. E o Brasil teve uma evolução muito grande nesse ano com relação a essa questão das formulações. Antigamente até o ano passado, a gente tinha que fazer uma solicitação de registro para cada formulação que a gente fosse vender. Então, por exemplo, o 4-14-8, se eu quisesse baixar um ponto de potássio do 4-14-8 e fazer um 4-14-7, eu tinha que solicitar um novo registro. E esse novo registro, além de burocrático, você tem que fazer um documento, assinar, mandar para o Ministério da Agricultura, e demorar aí em torno de 60 dias para ter o retorno da aprovação desse registro, as empresas acabavam optando por não fazer isso. Hoje, isso é automático não, isso é online. Então você faz na hora. Você entra lá no site e você consegue solicitar o registro que você precisa daquela formulação específica, se você não tiver para venda, você consegue fazer na hora. Isso ganha agilidade e possibilita ao produtor poder flexibilizar as fórmulas. Então, desde que a quantidade que ele vai comprar seja uma quantidade que possibilite a fábrica produzir, que geralmente é no mínimo um caminhão, então vamos falar assim, um truque ou uma carreta, dependendo da região que tiver a fábrica, né, dependendo da disponibilidade de caminhão que tiver para levar esse fertilizante para o produtor, é possível fazer a fórmula que ele quiser. Então, essa mudança que teve esse ano, no trabalho lá do Ministério da Agricultura, ela vai possibilitar que o produtor possa fazer uma adubação mais precisa possível e não ficar preso nas fórmulas tradicionais que existem no mercado. Então, desde que seja mistura de grânulos, que você possa compor a fórmula do jeito que você quiser, hoje é possível ter essa flexibilidade com agilidade. E assim, até quanto a essa informação, acho que é válida, né? Eu desconhecia essa informação por não estar no segmento aí de fertilizantes, mas assim, aí também tem outro fator para poder compensar a paralisação da linha de produção, né, das fábricas, né, para que ele otimize essa formulação para o produtor, né? Para ter um volume mínimo de compra, né, para poder fazer a parada, talvez, do equipamento, né, e fazer essa mistura para atender ele. E isso daí, eu acho que vai fazendo com que o produtor ele tenha condições de colocar os nutrientes que realmente ele precisa, né? Às vezes, não tem a formulação que eu preciso, vamos colocar essa aqui que é a mesma coisa. Às vezes ele está comprando elementos a mais do que ele precisava e talvez cause aí o desequilíbrio lá, como o Liebig lá fez, que ele, assim, o nutriente talvez de menor disponibilidade, ele vai afetar o desempenho de todos os outros. Sim, e até uma informação importante para o produtor saber, quando você vai formar um preço de fertilizante, esse preço ele é em função da quantidade que ele vai comprar, então, como você colocou aí, parar a fábrica para fazer um lote específico, né? Quando você tem por exemplo, no mesmo dia produzindo 500 toneladas do mesmo produto, é muito mais ágil para a fábrica do que produzir 10 lotes diferentes de 50 toneladas. Então, isso impacta no custo. Porém, esse impacto no custo é muito menor do que ele colocar nutriente a mais sem precisar, né? Sim. Então, muitas vezes, sem contar que muitas vezes esse nutriente excessivo, ele pode ser prejudicial, né? Como um caso de um potássio excessivo no suco de plantio, né? Por exemplo, né? Ele pode ser prejudicial. Até no caso também do nitrogênio, né? A forma que você vai aplicar o nitrogênio também, dependendo da situação, usar uma ureia, se não for uma ureia com inibidor de urease, e aí para que você otimize também esse produto, né? Então vamos entrar já na parte do manejo, né? Qual tipo de produto é recomendado para qual situação, se vai ser por cobertura, se vai ser enterrado, e aí você tem que fazer essa escolha do produto, né? Para que tenha melhor eficiência também. Na parte também, tem que falar também dos adubos fluidos, né? Que existe também aí uma opção
que é, dependendo da situação próximo das unidades produtoras, né? Porque aí tem o fator logístico, que vai impactar também, mas a escolha também do adubo fluido é uma opção, né? Sim, não, vamos falar, a gente abordou aí a importância de você ter a informação para você escolher o fertilizante, né, que é a análise de solo, você fazer um manejo da sua área com o objetivo de aumentar a eficiência do fertilizante, então você poder usar a dose correta, né, a gente já abordou esses dois assuntos. O terceiro é você tendo o conhecimento de quanto, através do consultor, de quanto a planta precisa de cada nutriente, você poder determinar, ter flexibilidade para compor esse produto. E o quarto assunto agora que vem é como você aplicar esse produto, né? Então, você tem, dependendo da cultura, você tem diversas maneiras de manejar, né? Então, vamos falar da cultura, de uma das culturas mais plantadas no Brasil, né? Que é o milho. O milho você tem lá a opção de fazer o plantio, você tem que fazer o plantio, né? Tem que colocar, porque próximo da raiz precisa aí o fósforo, e ele precisa de nitrogênio para o arranque, ele vai precisar de um pouco de potássio, se o seu solo for deficiente em potássio, e ele vai precisar do micronutriente, muitas vezes ele vai precisar como você vai levar o fósforo no suco de plantio, você já leva junto um pouco de enxofre, que é através do super simples, que é uma fonte, vamos falar assim, que não acidifica tanto o meio quanto o sulfato de amônio. Então você aproveita aquela adubação de plantio para levar o máximo possível de nutrientes que você pode naquele momento. Então, aí você adota a tecnologia que você quiser para fazer aquilo lá, depende do nível de investimento. Hoje você pode, basicamente, a fonte de N é sulfato de amônio para plantio, a fonte de fósforo é MAP super simples e a fonte de potássio é cloreto de potássio. Mas você tem aí outras opções, como por exemplo o polissulfato, que é uma fonte com baixo teor de cloro, praticamente zero de cloro, em que você leva menos salinidade. E aí, só que o potássio é menor. Aí você vai precisar fazer o quê? Complementação na cobertura. Aí a cobertura, em vez de fazer tradicionalmente só com nitrogênio, você pode fazer com nitrogênio e potássio. E a época que você vai fazer a cobertura também é muito importante, porque o milho ele precisa desse nitrogênio da cobertura até 4 folhas. Ele precisa ter ali 30 quilos de N disponível para ele ter alta produtividade em 4 folhas. Supondo que no plantio você levou 30 quilos, que é o que o normal o pessoal faz. É impossível você aplicar 30 no plantio e ter 30 em V4, né? A planta vai ter absorvido um pouco. Então ela vai chegar ali em V4, ela vai precisar de 30 quilos. Quando que você tem que fazer a cobertura? Antes dessas 4 folhas. Porém, podem existir situações, por exemplo, em que você está com o tempo seco. E o produtor odeia fazer adubação no tempo seco, porque imagina só, se ele faz lá sem chuva e fica uma semana, 10 dias sem chover, e ele usa como fonte de nitrogênio a ureia. Então, esse é uma situação muito difícil para o produtor. Se ele for adubar no dia que for chover, o mais perto possível das 4 folhas, pode ser que passe esse período e a adubação atrase. Aí o prejuízo do atraso da adubação nutricionalmente para a planta, para a produtividade, ele é muito pior do que se você tivesse aplicado antes e perdido e corrido o risco de perder nutriente. Mas hoje, graças a Deus, existe tecnologia que facilite a vida do produtor. Então, por exemplo, os inibidores de urease, né? Hoje tem no mercado NBPT, tem hoje já tecnologia nova, como o Duromide, que faz com que você possa aplicar esse nitrogênio antes, nessa época correta. Então, vamos falar, está com 3 folhas, aplica a cobertura, porque você garantiu que o nitrogênio está lá disponível para a planta em 4 folhas. E pode fazer isso no tempo seco, que não tem problema, pode ficar sem chuva, que ele vai reduzir as perdas de nitrogênio por volatilização, o que aconteceria com uma ureia comum, a níveis muito próximos de zero. Então, vai ter lá, vamos falar, basicamente, custo-benefício. A ureia pode perder 20%, 30%, até 80%, mas vamos falar na média Brasil, 30%. Quanto custa mais uma tecnologia dessa? Em torno de 10%. Então, o produtor gasta 10% a mais e ele tem 20% de benefício. Sem contar a facilidade, agilidade e o retorno em produtividade que ele vai ter disso daí.
E ele vai saber realmente, no caso da cobertura, né? Ele vai saber que o produto vai estar lá disponível, né? O nutriente vai estar lá disponível naquele momento ideal e que ele vai diminuir. Assim, vai perder? Perde. Não tem controle, 100% de controle que não vai ter perda por volatilização, no caso da ureia. Mas assim, ele vai saber que o nutriente vai estar lá disponível naquele momento, mesmo em períodos de secos, né? E aí ele vai saber, mas eu invisto um pouquinho mais numa tecnologia para ter o produto disponível, porque isso aí vai impactar no resultado final, a gente sabe disso. Se houver um período de estiagem um pouco maior também, né? Aí quanto que isso vai gerar de impacto lá na colheita, né? Qual que vai ser a produção dele? Então, a gente tenta fazer essa orientação também do manejo, da escolha do produto indicado para situações, né? Para que o produtor tenha essa consciência do que ele pode perder. Ele sempre, assim, como eu disse, se ele tiver o controle das situações que ele pode manejar corretamente, ótimo, ele tem que fazer isso daí. Mas as condições climáticas aí, fator chuva, não controla. E aí ele tem que tentar amenizar. Já que eu não controlo o fator chuva, o que pode me impactar menos? É a utilização de uma tecnologia que eu vou ter um investimento, porém eu vou conseguir recuperar esse investimento, né? Sim, não, perfeito. E hoje o mercado ele está repleto aí de opções, de tecnologias que o produtor pode adequar a diferentes situações, né? Então, quando o produtor, vamos falar assim, ele tem o custo dele de falar de manejo, né? Alto, ele pode reduzir esse custo de manejo diminuindo o número de operações. Então, por exemplo, ele tem tecnologia para isso hoje, em que ele possa reduzir parcelamentos. Porque por exemplo, uma das maneiras de se aumentar a eficiência do fertilizante é você fazendo parcelamento. Então, imagina só que a planta ela é como um ser humano. Você imagina que você tem lá disponível para você comer 2 quilos de feijoada naquele dia. Ou vamos falar em uma semana, vai. Você tem lá 7 quilos de feijoada para você comer numa semana. Imagina só, você vai comer 7 quilos da feijoada na segunda-feira e ficar até domingo sem comer? A planta é a mesma coisa, ela tem a curva de absorção de nutrientes dela e que ela vai absorver aqueles nutrientes, acumular com o tempo. Então, se você aplicar 100% do nutriente de uma vez, esse nutriente ele tem que ficar estocado no solo para que a planta vá absorvendo com o tempo. E aí você tem os fatores de perda. Por exemplo, nitrogênio pode lixiviar, pode volatilizar, fósforo pode fixar, potássio ele pode lixiviar, mas em situações de solo muito ácido, solo pouco corrigido, solo muito arenoso. Então, se você fizer bem feito as práticas corretivas lá anteriormente, lá você tem a eficiência alta desse potássio. Então, você tem esses fatores de perda, né? Enxofre pode lixiviar, boro pode lixiviar. Então, você tem esses fatores de perda que você resolve ou com manejo, então, fazendo o parcelamento no máximo possível, né? Eu conheço produtores de café que fazem parcelamento em até 6 vezes a aplicação do nitrogênio, mas ele só consegue fazer isso porque ele faz na forma líquida, por exemplo, em que ele não precisa ficar transportando o bag para um lado para o outro, carregando tendo além de uma prancha para transportar o bag, tendo um operador a mais para ficar içando o bag para encher o distribuidor. Então, da forma líquida, o caminhão vai lá e fica lá na fazenda abastecendo o equipamento dele, e um dia de serviço ele usa um caminhão, e com isso, com essa agilidade, ele tem menos custo operacional, ele consegue aumentar o parcelamento dele. Então é uma opção, por exemplo, ou até mesmo quando você vai em fertilizante líquido ou fluido, né, a cana-de-açúcar, né, que é uma cultura que sofre muito com o pisoteio, né, vamos falar assim, máquinas muito pesadas entrando na lavoura para fazer a colheita e também para fazer outras operações, e que com o fertilizante líquido você pode reduzir a entrada de máquina. Então, por exemplo, tem que fazer a operação de corte de soqueira para levar um inseticida próximo à raiz. Por que não levar o fertilizante junto? E Otimiza a aí entra operação, até, né? otimiza a operação, e ainda até entra a opção de você fazer até parcelamento. Vejo muitos produtores fazendo parcelamento, porque muitas vezes você não consegue entrar com o fertilizante
de uma vez só na época que a planta mais precisa do nutriente, que é no início do verão. Aí ele já faz uma adubação no corte de soqueira e depois ele complementa com o que precisar antes dessa entrada. Faz 2 entradas na lavoura e antes ele já faria 2 entradas mesmo, né? Então ele não muda o operacional dele e consegue parcelar essa adubação e aumentar a eficiência desse nutriente. Então hoje você tem diversas maneiras de adotar tecnologias ou adotar manejo com facilidade de tecnologias, né? Visando você melhorar esse resultado. Existem produtos que são recobertos, vamos falar assim, chamados de liberação controlada, em que eles têm liberação 2, 3, 5 meses, né? Até 6 meses, que faz com que você reduza essas operações. Geralmente isso é muito impactante, onde você tem adubação manual, né? Em que é muito trabalhoso você fazer uma adubação de uma lavoura de café, por exemplo, manual, né? Tem muito no sul de Minas. Talvez em vez de você fazer 4 adubações manuais, você conseguir fazer 2 com esse tipo de fertilizante, isso seja financeiramente interessante para você. Tudo é custo-benefício. Tem que avaliar lá o quanto custa aquela tecnologia, o que isso vai te trazer de benefício, o resultado final, para ver se você adota. Mas hoje o mercado tem muitas opções que podem facilitar a vida do produtor ou trazer ganhos, além de trazer ganhos em produtividade, né? Trazer ganhos econômicos para ele com essas tecnologias. E até no caso da adubação fluida aí, né, essa condição do produtor, ele receber o produto no dia que ele vai aplicar, né, independente também da situação de clima, né, lógico, se estiver muito chuvoso o dia, talvez a operação fique comprometida até por conta da movimentação dos equipamentos, mas ele receber o produto, por exemplo, agendado, né, que é o que o produtor hoje quer, vou iniciar a cobertura segunda-feira, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, o caminhão vai estar lá, né? Ele vai estar lá pronto com o produto, faz a aplicação, o caminhão vai embora, né? E depois ele vai retomando isso daí conforme for a programação dele de aplicação do produto, né? Sim, é assim mesmo que funciona. O frete acaba sendo um pouco mais caro porque você tem que pagar ida e volta, mas se você estiver perto da fábrica, isso fica praticamente igual ao frete do sólido, né? Só que a facilidade ela é muito grande, né? Então o produtor não precisa ter armazém na fazenda dele para armazenar big bag, né? Ou armazenar sacaria. A gente sabe que armazenar fertilizante, principalmente fertilizante nitrogenado, existe um problema grande. O nitrato de amônio é preferido aí pelos produtores de citros, café e cana-de-açúcar. Você tem só esses 3 aí representando grande parte do mercado brasileiro, né? O nitrato de amônio é a fonte de N preferida desse segmento. Porém, o nitrato de amônio, se ficar armazenado e a temperatura esquentar demais e depois esfriar, aquele grãozinho, quando esquenta, ele expande, quando esfria, ele contrai. Ele pode estourar, virar pó e a hora que contrair, virar uma pedra. Eu já vi casos de big bags com produto à base de nitrato de amônio, uma pedra que o produtor não consegue utilizar. E muitas vezes ele quer, isso não é culpa da empresa de fertilizantes, isso é culpa do produto, é a matéria-prima que tem essa característica, né? Então, o fertilizante fluido, nesse ponto, ele vem facilitar demais a vida do produtor e melhorar a eficiência de distribuição, porque imagina você ter um produto que empedrou na sua fazenda, né? Você vai ter que quebrar essa pedra lá para usar. Imagina a qualidade da distribuição no 20020 que empedrou. Você tem lá pó de nitrato no meio de cloreto de potássio que está granulado. Imagina como vai ser a qualidade dessa distribuição, o tempo que ele vai perder para fazer isso, enquanto que no fertilizante líquido é só trabalhar bem programadinho ali, agendou, chega o caminhão no dia, faz a adubação, volta, busca mais produto, então você consegue otimizar essa operação com muita facilidade. E até um caso aí, eu já atuei no setor de fertilizantes também, e não é específico de uma empresa, essa empresa, o nitrato dela sempre estoura. Não, é a característica do produto, como você disse, né? E ele vai ter até a forma de armazenagem, o produto, vai usar nitrato, a escolha foi o nitrato, beleza, a formulação com nitrato. Qual que é o período que ele vai usar? Ele comprou o nitrato agora, recebeu, mas vai usar daqui 3 meses. Tem uma variação de clima também, né? Como você disse, esquentar, esfriar. Isso daí, na hora que ele for usar lá na frente, daqui 2 meses, por exemplo, o produto pode não estar
da mesma forma que ele comprou, né? Então você também tem que ter essa estratégia de comprar o produto, né, para você amenizar os impactos negativos, para que você já compre o produto e já utilize, né, para você não correr esse tipo de risco, né? Rafael, na verdade, claro que quanto maior o tempo que o nitrato fica armazenado, maior é o risco. Mas eu já vi casos disso acontecer de uma semana para outra. O nitrato, geralmente, como ele é um produto classificado pelo Exército como perigoso, por causa das características químicas dele, de poder pegar fogo, né? E ele ser regulado, ele geralmente o custo de frete dele é mais alto, então geralmente ele fica na Baixada, né? Então ele acaba ficando no porto, que é da onde ele chega, né? E a gente sabe que na Baixada Santista a temperatura é mais alta. Então você tem lá uma temperatura mais alta, uma umidade mais alta, Umidade. e quando você chega aqui no interior, muitas vezes existe uma oscilação de temperatura. Se você coincide isso com uma frente fria chegando, por exemplo, imagina só, o nitrato está lá na Baixada, foi carregado num dia que está lá 30, 35 graus. De repente ele chega lá numa região que tem uma altitude mais alta, né, que tem lá em torno de 800, 1000 metros, e coincide com uma frente fria chegando na mesma semana, em que a temperatura cai para 15. Pronto. Você não precisa de meses, você precisa apenas de dias para quando esse fato ocorre, para gerar um empedramento. E assim, a gente não tem o controle, né? A gente não vai saber quando vai chover ou quando vai ter a frente fria. Agora teve recentemente uma mudança do clima aí também, a gente estava tendo uma queda brusca de temperatura. Isso daí, como se diz, o produtor comprou, recebeu o produto na segunda-feira e na hora que ele vai aplicar na sexta, por exemplo, teve toda essa variação, essa mudança de tempo e o produto não vai estar em condições de utilização. Fugindo do caso, no caso do fertilizante fluido, o impacto é menor, né? Assim, ele Bem menor. ele não vai ter esse problema. E até o problema depois, até o produtor, ele sempre fala, mas a empresa me vendeu um produto ruim, então ele não tem essa noção do todas essas situações que podem ocorrer para que o produto chegasse naquela situação. E tem um desgaste também com as empresas, né? Falar, você vendeu um produto ruim para mim, quero que troque, eu preciso aplicar agora segunda-feira, aí tem todo um trâmite legal dentro das empresas para avaliar o produto, para ver como que vai ser feito. E assim, a gente tenta orientar os produtores para que eles corram menos riscos, né? Então, para a estratégia de compra, decidir qual produto a ser utilizado, tudo isso faz parte do nosso trabalho para que faça essa orientação, para que a gente consiga mensurar aí os impactos, né? Sim, perfeito. Minha recomendação porque o nitrato de amônio é um excelente produto, né? É um produto seguro, que você não tem risco de perda por volatilização. É claro, então minha recomendação quando que é a época mais tranquila de entrega? É no período de inverno. Então vamos falar assim, vamos pegar de abril até julho. Então se o produtor, por exemplo, for utilizar o produto nessa época, ele pode trabalhar com nitrato de amônio tranquilamente, porque ele consegue programar bem o carregamento do adubo. Quando você chega em setembro, outubro e novembro, que são 3 meses em que todo mundo quer receber adubo na mesma hora, e que aí a capacidade operacional das empresas, somatória das empresas do Brasil, não correspondem com essa necessidade, então você tem geralmente problemas de atraso de entrega, você tem esses problemas de muitas vezes falta de caminhão, né, às vezes O porque valor do frete também sobe. o valor do frete. Então, se você precisa usar o produto nessa época, a minha recomendação é que você fuja do nitrato de amônio, porque se você trabalhar com uma base ureia, por exemplo, um fertilizante fluido, você pode armazenar com mais segurança. No caso da ureia, porque ela não tem esse problema. Mas é época chuvosa, é época o solo está úmido, eu posso perder por volatilização. Vale a pena você investir numa tecnologia de inibidor de urease, numa tecnologia para você ter uma maior segurança na adubação, ter o produto dentro de casa, armazenado lá, receber o produto em agosto, receber o produto um mês antes de você utilizar, para que você possa fazer essa adubação com qualidade no momento certo. Esse é uma coisa que muitas vezes o produtor não se preocupa com isso na hora de escolher qual produto ele vai comprar, né? Ele se preocupa muito com o custo do fertilizante.
mas não tem preço você fazer adubação na época certa. O retorno em produtividade é infinitamente maior do que o retorno econômico de escolher um fertilizante que vai custar ali 3, 5% a mais ou a menos por conta dessa questão. Então, minha recomendação é que se a adubação tiver que ser feita em outubro, novembro, trabalhe com o produto dentro de casa. Então, deixe para receber produto em outubro e novembro é um risco muito grande. Esse produto atrasar seu plantio e tudo mais. Se ele perder essa janela, né, de utilização do produto, e aí não tem muito o que fazer. Às vezes ele não consegue recuperar, por exemplo, no plantio ele tem que usar o fertilizante, isso aí é sem dúvida nenhuma, ele tem que utilizar o fertilizante, mas se for no caso de uma cobertura, ele perdeu aquela janela de aplicação do produto, aí não tem o que fazer, né? Às vezes, lógico, às vezes pode ter uma outra forma, mas assim, o custo é maior, talvez a eficiência também não seja indicada, mas o que a gente tem comentado é que se ele fizer esse planejamento, receber o produto fora desse período de pico, né, que é setembro, outubro, novembro, além dos custos adicionais, aí o valor do frete sobe, falta caminhão, às vezes atrasa a entrega, então o risco que ele corre é muito grande. Se ele tiver feito o planejamento e receber isso, né, do produto, no caso da ureia, ou do produto de plantio já dentro de casa, está lá na hora que ele for usar, aí ele tem uma situação muito favorável. Mesmo que o produto tenha um custo maior, mas o ganho que ele vai ter aí, acredito eu, que se paga com a falta de não ter o produto, ou faltar, ou subir o frete, ou ele não fazer a aplicação do produto. Não, exatamente. Eu acho que o preço, muitas vezes não se considera isso na hora da escolha do fertilizante, mas o preço de você perder uma janela de plantio ou atrasar uma adubação de cobertura, ela é muito mais cara do que o investimento que às vezes você tem que fazer recebendo o fertilizante um pouco antes. E nem sempre, historicamente, nem sempre ele é mais caro quando você recebe antes. Acho que a grande diferença de você receber o fertilizante antes é que você tem que pagar antes, né? Sim. O mercado de fertilizantes, a grande parte deles é um mercado de prazo curto, diferente dos fertilizantes foliares, defensivos, que muitas vezes você tem prazo safra, né? Geralmente é num prazo curto. Então, o que muda mesmo em vez de você pagar ele em outubro, novembro, você tem que pagar ele em agosto, setembro, né? Você tem que pagar uns meses antes. Mas o preço do fertilizante mesmo, se você comprar ele agora, hoje, com certeza ele vai ser mais barato em dólar do que em outubro. Sim. Porque historicamente é isso que acontece. Todo mundo quer o produto ao mesmo tempo, o preço sobe. Isso não tem oferta e demanda, é a lei do comércio, da economia de maneira geral, para qualquer produto é assim. E você antecipar essa compra, você foge desse risco de pagar um produto mais caro, porque o frete é mais caro, porque é tudo mais caro na época que todo mundo quer. Né? E aí, novamente, reforça a importância de ele fazer um planejamento dos insumos que ele vai precisar, né, e fazer a compra estratégica, né, uma compra estratégica. Você comprar antecipadamente, até você fazer o planejamento do fluxo de caixa seu também, para ter o recurso para poder fazer o pagamento do produto com 30 ou 60 dias, né, num período mais curto, antecipar esse pagamento, e que você tem esse planejamento, essa estratégia bem definida, né? Que isso daí são fatores que vão somando, né? E que você pode ter um ganho muito maior, né? Sim, o planejamento é fundamental aí para o retorno econômico do produtor. Então, se ele tiver bem planejado, né, bem assistido aí principalmente acho que os consultores podem dar muita ferramenta para o produtor poder tomar essas decisões, né, que envolvem o planejamento. É fundamental aí para ele ter o resultado econômico dele. Então, eu acho que hoje em dia não é só você produzir bem, né? Você produzir bem tendo os custos enxutos aí, né? É isso aí. André, mensagem final. Bom, hoje fertilizante está evoluindo demais, então o produtor tem muita opção, muita tecnologia, desde o mais barato, desde a matéria-prima, né, que muitos gostam de usar, matéria-prima pura, porque é mais em conta, até formulações mais complexas, com tecnologia, com micronutriente. Hoje tem muita opção no mercado. As empresas
elas têm pessoas técnicas e qualificadas para dar esse leque de opções, tanto para o produtor quanto para o consultor tomar as decisões, né? Então, hoje isso é muito difundido, e que o produtor não deixe para a última hora, porque se ele deixar para a última hora, ele vai ficar refém do que tiver disponível naquele momento. Então, se ele conseguir se planejar, se ele conseguir pensar no fertilizante antes do momento que ele tem que comprar, ele vai poder estudar melhor essas opções diversas que existem e poder tomar a melhor decisão para que seja para ele aí, tanto técnica quanto econômica. É isso aí, André. Agradeço a sua participação, a sua disponibilidade para esse bate-papo. Acredito que é de extrema importância o assunto, né, para a agricultura. Como você disse no começo, o fertilizante ele é a ferramenta principal, né, para produção, para aumento de produção, para produção de alimentos, né, de forma geral, proteínas, fibras. Então, isso daí é um fator decisivo para que a gente consiga produzir, né? Então, novamente agradeço a você pelo bate-papo. Estamos disponíveis aqui. Se precisar de alguma coisa, o canal está aberto para poder falar sobre o assunto, um assunto mais específico que você queira vir a falar aqui. O canal está aberto aqui para você e para que a Fertipar também possa expor aí as condições dela de produto, alguma tecnologia. Nós estamos à disposição. André, obrigado, um abraço e gostaria de compartilhar com vocês aí uma mensagem que tem marcado o nosso canal, né? Que estamos todos juntos nessa nobre missão que é auxiliar o produtor na produção de alimentos. André, obrigado, um abraço. Obrigado, Rafael. Fico à disposição aí. Foi um prazer participar. E o que vocês precisarem de informação, podem contar comigo aí que eu estou à disposição. Obrigado novamente, André. Até mais. Um abraço. Até, um abraço.